estranho, né? Bom, tudo bem, gente. Eu consegui aqui, Thiago. Então, eu te autorizei a gravar, Elaine. Acabei de autorizar. Se alguém mais tiver um computador, gente, e puder gravar. Bom dia a todo mundo. Mais uma vez, o terceiro bom dia que eu dou. Bom dia. Desculpa, mas Bom são dia, as bom dia. aventuras aqui do Zoom. Espero que esteja todo mundo bem, dentro do possível, né, nessa quarentena. E eu queria, hoje, nessa capacitação, vai tratar de um tema que é bem complexo, assim, eu não fazia ideia da importância e da grandiosidade desse tema, né? Assim, é uma coisa bem ousada, digamos assim. Mas, assim, tentar falar dele de uma forma mais leve possível, mais acessível. E quem tiver palavras e coisas a contribuir, por favor, tá bom? No final a gente vai abrir para perguntas. E, enfim, eu queria agradecer demais a coordenação e a direção por ter conduzido da forma que conduziu esse encontro aqui. Ele estava previsto para a semana passada, mas a gente recebeu um retorno de que, opa, não é por esse caminho, acho que vocês podem se aprofundar e pesquisar, e foi muito bom isso, porque, de fato, eu vi que não era nada daquilo. A gente estava caminhando, pensando, achando que sabia o que era, mas, na verdade, não. E agora eu sei que sei pouco, não sei ainda tanto sobre o tema, mas, enfim, um pouquinho para contribuir, espero que consiga contribuir com vocês. Eu vou introduzir esse tema da transdisciplinaridade e depois a Elaine vai seguir com a parte dela. E é o seguinte, esse tema da transdisciplinaridade, assim, eu não quero ficar fazendo um apanhado histórico, assim, nada aprofundado, que eu acho que isso não interessa aqui para a gente. Mas só para dar uma dica, assim, né, dar um leve horizonte, ele surge com a ideia da transversalidade. É um conceito anterior à transdisciplinaridade. A primeira pessoa a falar em transdisciplinaridade vai ser o Piaget, né? Ele vai ser o primeiro sujeito a trazer isso para o campo do conhecimento, né? Da educação, na verdade. Mas os primeiros a falarem sobre transversalidade, que vai ser um conceito anterior a esse, vai ser o Guattari e o Deleuze, né? A gente fez, só fazendo um adendo aqui, a gente fez um roteirinho, gente, e passou para coordenação, para direção, sobre essa capacitação. Esse roteiro eu vou pedir depois para o pessoal encaminhar para vocês, porque ele está bem simples, mas eu acho que ele pode servir para vocês, pode ser um pouco inspirador, né? Então, ele tá, não se preocupem assim, acho que em anotar nada do que eu estou dizendo, porque lá nesse texto vai ter os caminhos e as dicas que a gente usou e são infinitas, a gente usou poucas, né? Mas enfim, só para dizer isso. Voltando, esses dois sujeitos, o Guattari e o Deleuze, eles foram os primeiros a falar sobre transversalidade. E eles pegaram essa ideia, a partir da terapia, da psicologia. Eles modificaram a ideia de trabalhar o paciente e o terapeuta, uma ideia hierárquica, assim, né, onde só a relação só se dá entre esses dois, e tentaram pensar uma psicologia, uma terapia que desse conta de todas as relações que atravessam esse sujeito, né? Então, nasce aí a ideia da transversalidade. A transversalidade vai ser esse conceito que aí eu realmente não vou saber fazer um panorama histórico, mas é um conceito bem amplo, gente, que várias áreas vão falar sobre ele. Para vocês terem noção, olha que interessante, um dos textos que fundamentou esse nosso roteiro, esse nosso trabalho, é um texto que eu consegui da Unesco, feito pela USP, por um centro de pesquisa da USP, de físicos. Então, a gente pode se referenciar com um trabalho de físicos para falar sobre transdisciplinaridade. E pode servir para a gente, sim. Vão ter, então, várias leituras. Essa foi uma das leituras que eu peguei, está na referência desse roteiro aí. Bom, então, voltando à transdisciplinaridade, né?
é uma ideia de trânsito do conhecimento, né? Esse prefixo trans, a Vivian até compartilhou isso com a gente numa mensagem de Zap, lá no grupo que a gente criou. Isso é interessante porque isso apareceu em vários textos depois. Esse prefixo trans, ele significa o que está entre as disciplinas, ou seja, o que não é uma disciplina nem é outra disciplina, está entre, o que está através, ou seja, um saber que passa pelas disciplinas, e o que está além delas, o que não é elas, ou seja, tá muito filosófico, né, gente? Mas o negócio é filosófico mesmo. Então, por favor, não quero que ninguém se sinta assim. É porque realmente é uma coisa, é um conceito um pouco abstrato. Ele só vai se dar na prática. Para a gente, educador, ele vai acontecer ali no nosso fazer. Bom, antes de falar um pouco mais da transdisciplinaridade, eu falei desse prefixo, né? Vale falar que o que eu e Elaine pensamos no início, quando pediram para a gente fazer essa capacitação, o que a gente pensou no início, depois eu fui entender. A gente estava pensando em interdisciplinaridade, né? Que é outra coisa. A interdisciplinaridade é você pegar um conhecimento de uma disciplina e transferir os métodos dele para outra. É como se fosse assim, a Elaine, como psicomotricista, falasse, olha, o Thiago me falou que na música tem essa ideia de ritmo, de pulso, que marca, que está em toda a música, e eu vou usar isso no meu saber aqui para desenvolver o corpo e papapá. Então, isso seria uma interdisciplinaridade. Tá? Não é o que a gente está tratando aqui nessa capacitação. A pluridisciplinaridade, que é uma outra ideia, é analisar uma disciplina a partir de várias outras disciplinas. Então, seria pegar a música e analisar ela. Estou puxando a sardinha para o meu lado, enfim, só dando os exemplos aqui. Analisar a partir do português, a partir da psicomotricidade, a partir das artes, enfim. Isso seria essa pluridisciplinaridade, uma disciplina sendo entendida por todas as outras. Também não é o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando é essa coisa aí para além, né? Que é a transdisciplinaridade, pelo pouco, tá, gente? Eu não sou um entendedor do assunto, mas assim, pelo pouco que eu pesquisei, ela é algo que eu acho que a gente não deve se preocupar em nomear, né? Ela é algo que vai acontecer a partir do momento em que a gente assume uma postura diante do saber. Eu lembro que no início da quarentena a gente teve que fazer resenha sobre um texto sobre planejamento pedagógico. Eu acho que era isso. A Juseli, se tiver aí, enfim, claro que está aí. Eu estou vendo aqui no computador. Eu não lembro, Jo. Planejamento pedagógico, da Osteto. Isso. Então, esse texto, ele me remeteu muito, a transdisciplinaridade me remeteu muito a esse texto. Por quê? Não sei se vocês se lembram, não sei se foi todo mundo aqui que precisou fazer essa resenha, ou só uma parte. Foi, toda a equipe. Então, esse texto, não sei se vocês se lembram, mas ele tinha toda uma preocupação em chegar na sala de aula, em preparar algo para esses alunos, mas até esse momento de preparar, até chegar esse momento, tinha várias outras etapas, de muita escuta, de pensar o espaço, de pensar várias coisas. Então, eu penso, eu não me lembro se esse texto usa esse termo, mas esse texto já está numa ideia de transdisciplinaridade, na minha, assim, modesta opinião. Porque ele já está tratando, falando, olha, o aluno vai trazer coisas, o professor prepara uma disciplina, mas o aluno vai trazer saberes dele. Então, enfim, só fazendo esse gancho que eu achei oportuno com esse outro texto, que acho que, de repente, vale até a pena relembrar ele como uma ferramenta. Ele tem uma prática ali um pouco transdisciplinar. Bom, voltando aqui, fechar minha parte, não vou falar muito, não sei quanto eu já falei aqui. Bom, mas então, eu acho que é isso. A transdisciplinaridade, gente, ela é um saber que está para além da ideia de disciplina. Por isso que eu falei que a gente não precisa se preocupar com o nome. Então, o que é isso que eu estou fazendo aqui na minha aula? O que é isso? Acho que isso não é uma questão. Enfim, se a gente assume uma postura transdisciplinar, tá? Porque eu acho que isso é uma coisa muito, muito assim, nova e ousada para nós que fomos todos, né, educados num colégio com disciplina de tal hora a tal hora, matemática de tal hora a tal hora, geografia, né? E depois
faculdade, a mesma coisa, né? Apesar de que eu consegui lembrar, eu fiz essa prática aqui de tentar lembrar quando que na faculdade eu tive acesso. Uma disciplina eu consegui lembrar que tinha um perfil transdisciplinar. Consegui lembrar que onde o professor botava filme e a gente discutia, trazia figuras políticas para a sala de aula, debatia samba e misturava tudo. Aquilo era uma prática transdisciplinar, mas a gente não está acostumado a isso. Eu não sei se vocês, depois quando a gente abrir o microfone para cada um falar, se cada um tem um exemplo para se lembrar de transdisciplinaridade na vida. Eu vou adorar, enfim, acho que vai ser bem oportuno se alguém relembrar e já vai botando aí na cabeça para, enfim, depois a gente falar sobre isso. Rapidinho. Bom, então é isso. Eu acho que é uma prática que a gente pode descobrir juntos. A verdade é essa. Acho que a gente pode pensar como que a gente, como educador, vai estar ali aberto a muitos saberes, na verdade. Quando eu estou trabalhando música, eu não vou entrar agora nisso, mas, enfim, tem muita coisa que está acontecendo ali que vai para além da música, né? E a gente assumir isso. Eu acho que essa é uma postura transdisciplinar, né? Esse trânsito do saber, né? Essa abertura do saber. Bom, eu vou passar a bola para Elaine, que vai falar agora sobre a importância, né, na nossa visão de trabalhar a transdisciplinaridade na educação infantil. Elaine, está contigo. Me ouvem? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom dia, estamos sim. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu quero falar que é um prazer estar participando desse momento de capacitação, né, com vocês. Realmente, o conceito transdisciplinar ele é muito complexo, né, bem amplo, e foi um grande desafio para mim e para o Thiago, né, até porque vamos pontuar duas pessoas que trabalham juntos, mas também que nunca se viram, e vamos pensar, seguir a mesma linha de raciocínio para tentar fazer um trabalho legal para apresentar para vocês. Então, vamos lá, né? O porquê pensar nessa prática transdisciplinar na educação infantil, né? Vamos abordar o conceito singular, né, de cada criança e o que a gente pode levar em consideração nesse instante, sendo uma prática transdisciplinar. Vamos ter em questões o que a gente leva, né? Porque a transdisciplinaridade ela vai além das disciplinas, né? Ou seja, ela não está preocupada com o conteúdo que é transmitido em sala de aula, né? Ela se preocupa com que cada criança, com a experiência vivida de cada criança, com o que a criança pode contribuir com aquela prática. Então, é um conceito muito mais amplo, né? E como pensar nessa prática na educação infantil? Vamos lá. Na pré-escola é uma fase onde as crianças estão se desenvolvendo, né? É uma fase inteiramente de conhecimento, né? E esse conceito ele vem justamente para agregar a isso, essa troca de experiência, né? O que é vivido através do saber, o que pode ser transferido, né? Através do saber. Não sei se vocês estão me ouvindo, estão todos me ouvindo? Está dando para ouvir? Então, vamos lá. Ela vai além dessas questões, né? De estar dentro de sala de aula, aprender aquele conteúdo, né? Ela é vista como uma coisa mais singular, né? E aí, pensando em como transmitir esse conceito para vocês, a gente trouxe, eu e Thiago, a gente pensou num conceito, uma hipótese, né? Um exemplo hipotético de como funciona essa prática. Então, vamos juntar a psicomotricidade com a música, né? Então, a gente entende toda aquela abordagem, quando a gente vai criar aquela brincadeira de roda, de crianças que vão se conectar com a brincadeira, crianças que ficam de fora,
crianças que já tenham em mente o que é para ser feito, crianças que já têm experiências vividas, outras que nunca participaram. Então, é justamente unificar esses conceitos. Então, quando se entra a música, né, quando a música está inserida dentro desse contexto, aí a gente começa a ter o olhar em si da psicomotricidade, né, que é aquele conceito, que são os conceitos relacionais, né, que estão ligados naquela atividade, que é a corporeidade, a expressão corporal que a criança está ali utilizando, né? Os conceitos funcionais, que são o domínio da coordenação motora, dos gestos, do ritmo. Isso tudo ele engloba nesse olhar da psicomotricidade. Mas o que traz a transdisciplinaridade naquele momento ali para aquela prática? A experiência, a troca de experiência que a criança vai estar ali e ela vai estar fazendo aquela troca de experiência, passar por uma experiência, algo que ela já viveu ou que ela pode estar vivendo, compartilhando essa experiência com outras crianças, ou até mesmo com nós, né, com os educadores. Então, esse propósito da transdisciplinaridade, essa abordagem, é justamente para isso, para fazer com que os educadores tenham uma visão mais ampla desse conceito, né, de transdisciplinar. A visão mais ampla que eu me refiro vamos lá, esquecer um pouco dessa integração artificial dentro de sala de aula e dar lugar a novas compreensões, a novos saberes, né? Tem um exemplo bem legal que numa brincadeira de roda que o Thiago fez do Fui à China, né? Aquela musiquinha Fui à China, saber o que era China, todos eram China, ligue, 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 China. E o que aquela experiência ali, o que aquela música em si pode estar trazendo para a criança, para ela compartilhar naquele momento, alguma vivência? Tia, você sabia, tia, que eu fui ali com a minha mãe, numa pastelaria, e assim, o moço era bem China, né? Que as crianças, geralmente, elas se remetem a isso, né? A esse conceito. E, tia, ó, eu fui bem naquele lugar, com a minha mãe, e tinha um moço que era bem assim, tinha os olhinhos assim e falava diferente. Então, assim, é uma experiência, uma prática vivida, né, pelaquela criança. Ela já passou por isso e ela, de repente, está ali compartilhando aquele momento com as outras crianças, né, com nós mesmos, educadores. Então, essa prática que a gente pensou para vocês, para os educadores, né, para nós, enquanto educadores, abrir essa visão mais ampla, esquecendo um pouco desse conceito, né, porque da prática dentro de sala de aula, do aprendizado, não que se vá esquecer do aprendizado dentro de sala de aula, porque não é isso. Mas o que a gente está transmitindo nesse conceito de transdisciplinaridade é justamente isso. É o que algo vivenciado, o que pode ser vivenciado pela criança. Vamos dar mais, abrir mais esse leque, né? Ter mais essa visão do que a criança pode compartilhar naquele momento, buscar novas experiências, novos saberes, né? E essa é justamente a prática que a gente abordou, que foi além da minha disciplina, né, da psicomotricidade em si. Foi para mim algo muito novo, porque para a gente chegar nesse consentimento do que era mesmo a transdisciplinaridade, do que ela passava, do que ela queria transmitir, e o Thiago também, na disciplina dele, de música, né? O que isso pode nos levar é justamente isso, são trocas de experiências que todos nós já passamos, né? Às vezes uma experiência de uma música, ela sempre nos remete a lembranças, está ligada a memórias, né? Alguém que nós gostamos, e é justamente essa prática. E vamos levar esses saberes adiante, né? Então, é mais ou menos isso. É algo muito complexo, assim, justamente a transdisciplinaridade é algo muito grande a se falar, mas o contexto que a gente quer passar justamente é esse, né? Dar olhar
né? Ter uma nova visão nesse compartilhamento de saberes, tá? Algo vivido, o que pode ser vivido e o que pode ser além, o que pode ser ainda vivido, né? Digamos assim. Então é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Vamos abrir aí para vocês perguntarem também. Elaine, Oi. antes da gente abrir, eu posso só fazer um complemento aqui à sua fala? Vamos fazer, sim, claro. Tá, porque a gente faz com mais calma, assim, porque assim, tô com medo também de a gente, de repente, correr muito e não dar tempo. Eu acho que não tem problema se a gente precisar abrir outra sala, né? Enfim, acho que não vai ser complexo, acho que a gente vai conseguir superar esse desafio. Mas, enfim, temos tempo ainda, temos uns 15, 13 minutos. Mas eu quero que todo mundo fale, sim, mas só um complemento que eu achei importante aqui te ouvindo, porque eu fico pensando, né, se as palavras estão muito no ar, assim, enfim, realmente é um desafio para a gente. Mas um dos textos de referência que a gente usou é do Silvio Galo. Então, depois, quem tiver interesse em pesquisar, esse texto, eu acho, dos textos que a gente usou, é o mais, eu acho que talvez mais claro nessa ideia da transversalidade, ou seja, da transdisciplinaridade, né? Porque ele está falando sobre educação. E para ele separa, logo no início, ele fala sobre a nossa função como professor, né? Ele fala, então a gente tem que instruir os alunos, para ele a instrução diz respeito a ensinar o português, a matemática, a geografia. A gente tem esse dever, mas só que esse dever ele não é suficiente, né, para dar conta da vida. Uma criança que sabe português, matemática, não significa que ela está pronta para lidar com o mundo na sua plenitude. Então, para ele, tem também a formação social, né? Uma formação social que seria essa personalidade da criança, né? E ele fala, mas como se trabalha isso? Não é só pela instrução, né? Ele fala, aí entra essa realidade, né? No momento da formação. E a transversalidade, eu não sei se estou me complicando aqui um pouco, mas a transversalidade para ele vai ser justamente esse momento em que o professor, no seu saber ali, transmitindo esse português, será encerrado em 10 minutos, avisou aqui. Na hora que ele está transmitindo esse saber da instrução, ele usa o que ele sabe da vida, né? As coisas, os exemplos que ele tem. Esse é o momento em que essa transversalidade se dá, essa transdisciplinaridade, né? Em que ele vai além, ele bota as paixões dele ali, né? Ele bota os afetos, ele bota as coisas que valem para ele. Então, não é só esse saber compartimentado como a gente está acostumado. E outra coisa, as coisas não são opostas, não significa que a transdisciplinaridade é contra as disciplinas, não significa isso. Ela vai partir dos saberes, ela vai partir desses saberes, do português, da matemática, da música, ela vai partir desses saberes para fazer outra coisa. É isso que a gente está propondo aqui. Então, como a Elaine falou, a nossa ideia é que com essa capacitação, não é nem que vocês partam da música, nem da psicomotricidade, de forma nenhuma, porque senão teria que ser uma capacitação sobre música, psicomotricidade e depois transdisciplinaridade, né? Eu teria que falar um pouco sobre música, que era um pouco a ideia que a gente estava antes, né? A gente estava falando um pouco sobre música, mas não. O que eu sugiro, a minha ideia, é que cada um busque na sua memória uma experiência em que tenha ocorrido essa transdisciplinaridade em alguma medida, né? Ou, se não tem na memória, pensar, quando eu estiver em sala, se eu estiver em sala e trabalhar tal conceito com as crianças, como que pode acontecer um momento transdisciplinar? E inventar mesmo, sabe? Inventar, claro, com o pé na realidade, né? E aí inventar situações onde, aí o aluno falou isso e trouxe isso, e eu aproveitei aquele momento para aplicar isso. Então, cada um daqui tem um saber, né? Tem vários saberes e é atravessado por vários conhecimentos. E aí é isso, cada um partir do seu, não precisa se preocupar em usar música nem a psicomotricidade de forma nenhuma, sabe? Não precisa mencionar. Se tiver alguma coisa, pode mencionar, ótimo. Mas se não, partir da onde quiser, tá? Para esse exemplo.
E é isso. Agora, faltam menos de 10 minutos, né? Eu acho que a gente pode abrir para quem quiser falar, perguntar, e aí a gente vai perguntando e depois a gente abre outra sala se for necessário, tá bom? Eu vou fechar aqui se alguém tiver alguma coisa a dizer. Oi, Thiago e Elaine, posso fazer uma observação? Até com base em tudo que vocês disseram, vocês estão me ouvindo bem? Eu achei bem interessante a fala de vocês dois e gostei muito quando o Thiago pontuou no início que a nossa tradição ela realmente é muito disciplinar, né? A gente vem de uma educação básica muito disciplinar, de uma graduação muito disciplinar também, né? E até quem já teve experiência em pós-graduação também muito disciplinar, né? Essas disciplinas totalmente fragmentadas, digamos assim. Mas eu acho, e não sei se vocês concordam, mas acho que vocês vão concordar, que a gente, como profissional da educação infantil, eu vejo a área da educação infantil como totalmente transdisciplinar, né? Assim, quando a gente pensa numa BNCC até, né, a nova Base Nacional Comum Curricular, que a gente pensa nos 5 campos de experiência, eles dialogam entre si, né? Eu achei muito bacana o Thiago falar desse trânsito de conhecimentos, eu gostei dessa palavra, porque é isso, quando a gente está elaborando um roteiro, por exemplo, com alguma professora, elas estão aí, podem dar o depoimento delas, às vezes uma atividade ela pode ser trabalhada em vários campos de experiência, né? Então eu acho assim que a educação infantil ela é transdisciplinar, né? Eu acho que isso está no nosso fazer, por mais que a gente tenha tido uma tradição disciplinar na nossa formação, né, educativa, eu acho que o nosso fazer hoje, a nossa prática hoje, ela é muito transdisciplinar. Não sei se vocês concordam aqui. Eu estava pensando em tudo que o Thiago falou, que a Elaine falou, que são áreas totalmente complementares, né? Totalmente alinhada à área da música, da psicomotricidade. E as professoras também em sala de aula, eu vejo um fazer totalmente transdisciplinar, né? Então, assim, era só uma observação para a gente pensar sobre isso, que realmente a gente tem uma tradição disciplinar, mas eu vejo, posso estar até equivocada e refletir sobre isso, eu vejo a área da educação infantil como muito transdisciplinar. É isso, era só essa observação. Obrigada pela grande aula, adorei. Fazendo uma Antônia, observação. desculpa, acho que alguém quer falar? Oi, Vivian, sou eu, Scarlett. Fazendo uma Diga. observação e dando um exemplo do que a Antônia disse, quando nós estávamos preparando aquelas tabelas para os jogos, nós nos deparamos que um mesmo jogo ele pode abraçar várias disciplinas e ser exatamente transdisciplinar. Perfeito. Perfeito. E eu quero complementar, concordo com você, Antônia, foi excelente a sua fala, porque realmente, sim, a educação infantil é totalmente transdisciplinar, né? Foi por isso que eu quis dar uma provocada, assim, de incluir esse tema nesse treinamento hoje e não tratar apenas a interdisciplinaridade, que é o óbvio, né? É o que temos em comum. E eu acho que foi muito bem colocado pelo Thiago e Elaine o pulo do gato, porque o pulo do gato é trazer a criança como também um construtor de saber. Então, a criança precisa ser ouvida, aí vamos lembrar daquela escutativa que a gente falou, né, na semana passada, porque a transdisciplinaridade, ela inclui a criança como um agente ativo, uma pessoa importante a ser ouvida na construção desse saber, né? A gente sai daquela postura de eu ensino, você aprende, para aprender com eles também. E muitas vezes a gente pode ter um direcionamento em sala, surgir uma demanda, surgir uma oportunidade, e a gente vai precisar misturar vários saberes, o saber da criança, o nosso, o que a disciplina diz, o que o colega pode ajudar, para tratar uma demanda que acabou de surgir nas nossas mãos. Então, a gente tem que estar atento, sim. E parabéns por vocês alcançarem isso, porque
importantíssimo dar voz às crianças, né? E trazer eles para esse conceito da transdisciplinaridade, porque a gente aprende muito com eles. Tudo que eles trazem para a sala é material riquíssimo para ser trabalhado. Ok? Oi? Alguém mais quer falar, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Tá sobrando tempo, gente. Não tô acreditando. Pegando a Lívia, eu acho que com um assunto que a criança abordar em sala de aula, no dia seguinte o professor pode pegar esse assunto e dar uma baita aula com esse assunto da criança, porque a gente aprende com eles todos os dias. Assim, o professor está dando aula, claro, o professor está ali porque ele está em sala de aula com a criança, mas a criança também ensina para a gente. É justamente esse conceito, Valdelice, que nós queremos passar assim para você. É essa visão mais ampla. Quando a gente fala na visão mais ampla, é justamente isso que você acabou de complementar. É justamente isso, pegar o que a criança trouxe de experiência e compartilhar, né? É justamente isso. Alguém mais? Eu, além da experiência que a criança traz, ela própria, né, já a gente já consegue fazer esse trabalho interdisciplinar, né, da Elaine, mas assim, muitas vezes o nosso roteiro até bate com o da Elaine, porque a criança ela é corpo, ela é movimento, ela é fala, ela é escuta, ela é olhar, né? Eu não estou ouvindo a Cíntia, mas alguém? Então, Não tô ouvindo. assim, Cíntia, acho que deu um problema aí na sua internet, no meio da sua às fala. vezes a gente acaba entrando para trabalhar a oralidade. Tem como a gente precisa. Oi, tá me ouvindo agora? Antes dela voltar a falar, Antônia? Isso, Antônia. Beleza, Oi, querido, tá gravando aqui, ó. beleza, Apertei maravilha. alguma coisa aqui que foi, agora foi. Agora, não, agora apareceu para Agora mim, agora eu foi, essa consegui. segunda parte vai. É isso aí, deu certo. Bom, gente, então a Antônia já está gravando, vamos retomar. A Cíntia estava falando, a gente não conseguiu ouvir muito bem, Cíntia, o que você falou. Na verdade, eu não ouvi. Então, deixa eu repetir aqui. Tá. Na verdade, eu falei que, né, é muito importante realmente ter esse olhar, né, para a criança, mas a própria criança ela já é uma interdisciplinaridade, porque ela vem com o corpo, né, que a gente trabalha o corpo, e a gente pode ampliar, né, o conhecimento utilizando o corpo, a fala, o canto, a brincadeira, né? Então, assim, às vezes o nosso roteiro bate com o da Elaine, bate com o seu, porque a educação infantil realmente engloba isso tudo. E a criança corresponde com o corpo dela, corresponde com a fala, corresponde com a música, né? E conforme a Antônia falou, né? Por que é tão complicado, às vezes, a gente desenvolver um trabalho em cima da BNCC, né? Às vezes eu tinha muita dificuldade no começo, hoje não. Mas no começo eu tinha muita dificuldade, porque realmente é uma intercala a outra, né? Uma entra dentro da outra, é quase o mesmo assunto. Então, para a gente poder vir e mexe, às vezes eu me atrapalho e falo, não, mas a gente pode falar isso no corpo, a gente pode falar isso nos gestos, né? Então, assim, é tudo que a gente mesmo, né, falou, né? Que a gente precisa realmente ter esse olhar para a criança, porque além dela trazer essas experiências, ela traz ela mesma, para que a gente possa estar trabalhando essa interdisciplinariedade na educação infantil. E aí? E agora só boas intervenções, hein? Tá muito boa essa conversa aqui. Alguém mais
quer falar? Tiago, Agora... só para complementar um pouquinho, né, parte do que foi dito, e pensando um pouco nas contribuições que vocês trouxeram, acho que é legal a gente pensar, é um grande desafio, né, justamente porque, assim, não é pensar simplesmente, né, na área da educação, mas seria o que o Morin, que é um filósofo maravilhoso, ele traz muito esse conceito também, assim, é uma reforma de mente, né, é enxergar o ser humano de uma outra maneira. E aí é um desafio muito grande, porque, assim, socialmente falando, né, a gente anda pelo caminho contrário. Até o Morin tem um exemplo muito legal, que ele fala, assim, do médico. Hoje em dia, a medicina, se a gente pensar, né? Eu, por exemplo, estou com um problema seríssimo no joelho. E a pessoa responde... Eu fui ortopedista pensando, bem, vou ao ortopedista, vou resolver o problema. Né? E aí depois eu soube que não bastava ser ortopedista, tinha que ser uma especialização mais específica, né? É claro que se tratando da área da medicina, isso são determinados avanços, né? Mas aí trago essa contribuição do Morin para a gente pensar também que na medida em que a gente, às vezes, até o nosso conceito de ser humano passa a ser tão compartimentalizado, tão divididinho, né? E eu acho que por isso que tem esse desafio tão grande da gente pensar sem estar categorizando a todo momento. Eu vou fazer uma atividade, mas isso aqui é da matemática. Eu vou fazer uma atividade, mas isso aqui tem que estar somente em traços, sons, cores e formas. Então, assim, eu acho que na medida... É claro que a gente tem toda uma questão social, né? Da questão do ensino, do currículo de uma forma geral, mas eu acho que, assim, na medida em que a gente torna esse procedimento mais leve, em que a gente enxerga a criança como um todo, né? Como a Vivian pontuou, né? Como dar voz a essa criança. Eu acho que esse conceito de transdisciplinaridade, ele flui, né? E, assim, brilhantemente relembrado por todos, a construção do nosso roteiro. É muito legal e muito gratificante, porque, assim, às vezes a gente se esbarra numa atividade, nossa, isso vai se encaixar aqui, isso vai se encaixar ali, e a gente percebe que a atividade está ali como um todo, né? Justamente porque o ser humano está ali como um todo. Então, acho legal a gente pensar isso. É um desafio? É um desafio. Por quê? Porque uma reforma de mente é a gente pensar o ser humano a partir da concepção de que ele é um ser único, como um todo. Então, acho legal essa contribuição que vocês trouxeram. Eu ia falar, Juliana, justamente isso, que eu acho que, assim, lá na SEB a gente trabalha muito isso, em união, em equipe. É sempre uma perguntando o que você vai fazer. Eu, particularmente, como que eu estava, né, nesse período em todas as turmas, eu sempre estou tentando linkar o que elas já trabalharam numa semana para poder, assim, ver as aulas, né, o que eu ainda posso dar continuidade, de um olhar diferente, e olhando justamente o pequeno, o ser humano, né, quais as dificuldades que eles estão tendo, para a gente tentar buscar, não de repente na minha matéria, mas na matéria, né, de música, de psicomotricidade, porque eu acho que tudo envolve o ser humano de uma maneira geral, entendeu? Complementando a Juliana, o nosso próprio roteiro é pensado além da criança, na família também, atividade junto com a criança. Oi, tá ouvindo? Melhorou. Então, até o nosso roteiro, né, voltando a falar do nosso roteiro, ele é pensado num todo, não é só na criança, é pensado na capacidade dos pais, né, em estar realizando essa atividade, porque também não adianta a gente mandar uma atividade para casa e o pai não ter o entendimento, o pai não ter um material específico para poder estar realizando isso, né? E a gente pensa nisso tudo, por isso que a gente dá várias possibilidades, né? A gente fala de vários papéis que podem ser usados, de sucatas que a gente pode usar, então é pensando realmente num todo, né? Então, Tiago, posso, Elaine, fazer uma observaçãozinha aqui? Claro. Me veio agora, né, com todas essas contribuições para esse debate aqui. Eu estava pensando também, até no próprio conteúdo programático da SEB, né, para esse ano, quando a gente pensou, quando a gente estruturou, a gente tem aí como um tema transversal, né, aí está trazendo um pouco do que vocês falaram também de transversalidade, que é a questão étnico-racial, né, que ele atravessa
os nossos módulos. Aí eu vou puxar um pouquinho, como disse o Tiago, né, a brasa para minha sardinha, porque é um tema que eu gosto muito, né, a questão étnico-racial. E o espaço da educação infantil, outro dia eu assisti uma live, inclusive a gente compartilhou, foi parte de um treinamento também, que foi Infâncias e Questões Étnico-Raciais. Eu acho que só os extras a gente não encaminhou. E foi uma live até ministrada por uma professora de educação infantil, trabalhou muitos anos, assim, não me recordo o nome dela agora. E foi muito legal porque ela traz esse tema para esse espaço que a gente está inserido, né? O espaço que a gente se anuncia como profissional é o espaço da educação infantil. E ela trouxe, não sei se vocês conhecem, no site da Cor da Cultura, tem os valores civilizatórios afro-brasileiros. Quem não conhece, eu acho muito interessante conhecer, porque é muito rico, né? O programa Cor da Cultura é um programa muito rico. E ele traz conceitos, são vários os valores, eu não vou me lembrar de todos agora, mas um deles é a musicalidade. A criança, ela é musical, né? A musicalidade, ela está na educação infantil com o Tiago, com a Juliana, com a Cíntia, com você, Elaine, com vários outros professores, com os auxiliares, né? Um outro valor civilizatório afro-brasileiro, corporeidade, não é nem corporalidade, é corporeidade. A criança é corpo. As professoras estão o tempo todo trabalhando com a letra H, com os números, com o corpo. Então, o corpo é uma ferramenta importantíssima de aprendizagem, né? Quando a gente fala também de oralidade, né? A tradição africana é uma tradição oral. Então, quando a gente fala de oralidade, a gente está remetendo, né? A gente está trazendo essa tradição oral para a sala de aula. Então, eu acho assim que o campo da educação infantil ele é um campo extremamente fértil, né? Ele é um campo assim muito rico. Então, ele é transdisciplinar, ele é interdisciplinar, ele é pluridisciplinar, ele é transversal, né? E eu acho que na fala de todos vocês, das professoras, isso aparece muito, né? E assim, até como a própria Val colocou uma coisa interessante, né? Isso da criança trazer, né, a sua vivência, a gente sabe porque Paulo Freire ele fala isso, né? A criança ela não chega na escola totalmente vazia, ela traz a sua cultura, ela traz a sua vivência, né? E a gente valorizar, a gente trazer isso, né? Como é que a gente vai trazer essa vivência do aluno para a sala de aula, né? Então, assim, eu vejo o campo da educação infantil que foi um campo que eu nunca imaginei estar, né? E hoje eu estou, assim, ainda bem que eu aprendo muito diariamente, mas assim, não era uma área, eu sempre falava, eu não vou para a educação infantil. E, enfim, o destino me levou, e ainda bem, porque é uma área que eu estou aprendendo muito, porque eu acho que é um campo extremamente fértil, né? Como o Tiago falou, transitam vários conhecimentos ali, né? Oi, posso falar? Pode. Oi, gente. Outra coisa também que eu acho que é totalmente transdisciplinar é os projetos, né? Que a gente trabalhou lá na escola, que a gente está trazendo desde então. Aquele da Ivone Lara, que foi o último, né, que a gente trabalhou em sala, foi muito legal. E o Thiago trazia as músicas, a Tina fantasiou todo mundo. E os pássaros, foi o que a Juliana falou, aí ela de tarde, o que a Tina fez? Vamos trazer outra coisa. E totalmente, né? Foi tudo que todo mundo disse. O roteiro da escola é totalmente transdisciplinar. Então, olha o quanto de interessante tem aí. Todos vocês praticamente já fizeram um desafio, né? Porque todos vocês já trouxeram alguma experiência, estão trazendo várias experiências, né? É porque a gente tem um tempo limitado, mas vocês praticamente já fizeram o nosso desafio, né, Thiago? Porque todos vocês já trouxeram, estão trazendo essa gama de experiências, essa colaboração riquíssima e estão fazendo hoje em dia, já que vocês aprenderam, né, mais sobre o que é a transversalidade, o que é a transdisciplinaridade, vocês mesmos já estão trazendo seus conceitos de sala de aula. Ou seja, cada um de vocês, educadores, já estão passando essa vivência, já estão trazendo experiências e compartilhando, né? E isso aí é a transdisciplinaridade. Correto, Thiago?
É legal a gente deixar, né, isso aí bem amarradinho, né? Bem amarradinho não, né? Acho que é isso, é estimular. Esse movimento está acontecendo aqui agora, né? De cada um ir retomando e depois a gente pensar nisso, fazer, botar num papel e pensar essas possibilidades, ou coisas, né? A proposta nossa é ou coisas que aconteceram já e que você identifica que foram transdisciplinares, ou situações que você imagina, né? Cada um imagina. Esse é o nosso desafio. Eu gostei muito, quando a Cíntia falou, fiquei viajando aqui, aí eu pensei, poxa, a gente nasce transdisciplinar e vai ficando disciplinarizado ao longo da vida, né? Parece isso, né? Porque é isso mesmo, a educação infantil chega aquelas crianças, elas querem o mundo do jeito que o mundo é, né? E essa é uma tentativa da transdisciplinaridade, apanhar a realidade, né? De uma forma muito mais ampla, né? Diferente do saber fragmentado. E muito bom, Jô, você ter falado da medicina, que é o exemplo que ele dá, porque enquanto eu estava escrevendo a minha parte do texto, eu usei uma comparação com a medicina de família, porque para mim aquilo é um pouco transdisciplinar, né? Em alguma medida. Aí eu fiquei até meio inseguro, não sei, será que... Aí eu adorei ouvir agora que esse filósofo usou esse conceito da medicina. E a Antônia falou uma coisa muito importante dos saberes transversais, né, que é um conceito bem importante que atravessa a educação infantil. Então, isso é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, os saberes transversais que atravessam as disciplinas, né. Aí é uma outra ideia, mas é isso, já é uma ideia de transversalidade aí. Enfim, achei super proveitoso. Todo mundo entendeu esse pedido nosso, né, desse desafio, né? Alguém ficou com alguma dúvida? Diga agora, ou cale-se para sempre. Tô brincando, gente. Pode falar aí, se tiver alguma dúvida, né, sobre esse desafio que a gente está propondo. Se não tiver dúvida, alguém quiser também compartilhar mais experiências, enfim. Eu não sei como é que vocês estão de hora, a gente não estabeleceu uma hora, né, mas a gente já vai para 1 hora de reunião já agora, de capacitação. Tiago, eu vou... 11 horas eu tenho uma outra reunião, tá? Eu vou precisar encerrar, mas se vocês quiserem continuar, podem continuar. Pessoal, a mensagem é: transdisciplinaridade é pensar além de. Então, pensem sempre além, saiam da zona de conforto. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, que um antigo gestor meu me falava: Vivian, pensa fora da caixa, né? E vocês fazem isso o tempo todo. Eu vejo que isso já acontece. Então é muito bacana a gente poder conversar e aprofundar uma coisa que já está no nosso DNA, né? Como o Tiago falou, a gente já nasce transdisciplinar, né? Não é só 1 mais 1 faz 2. É óbvio que 1 mais 1 vai fazer 2, mas e aí, além disso? Como é que a gente pode fazer mais? Como é que a gente pode fazer melhor? Né? Então, se inspirem nesse tema, não parem por aqui essa pesquisa, estudem, pensem como trazer isso para o dia a dia, peçam ajuda, conversem e, mais do que qualquer coisa, prestem atenção, tenham olhos de ver as nossas crianças, tá? Porque eles são protagonistas da construção desse saber também, ok? Muito obrigada, parabéns, Thiago, parabéns, Elaine, eu amei. Como sempre, superando minhas expectativas. Parabéns, foi excelente. Valeu, Vivian, obrigado demais. Outra coisa legal desse tema da transdisciplinaridade é essa troca, né? Porque todos nós temos um pouco a agregar e a gente pode trocar esse conhecimento. Então, essa troca que a gente está fazendo nesse momento já é uma transdisciplinaridade, porque cada um tem um conhecimento, cada um tem um tema que tem mais afinidade, e quando a gente debate, quando a gente conversa a respeito disso, a gente já está fazendo essa transdisciplinaridade porque a gente está trazendo um pouco do nosso contexto, do nosso conteúdo, para agregar conhecimento às outras pessoas. Exatamente isso, tá? É exatamente isso. É toda essa troca, né? É considerar a possibilidade de trabalhar
em cada aspecto singular, né, de cada criança, respeitando a individualidade sempre de cada um, e agregar mesmo essa troca, né? Esse saber ampliar a nossa visão, né? A essa troca de experiência. É justamente isso que é a transdisciplinaridade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Mais alguém? Oi? Bom, gente. Opa, alguém falou aí? Bom, se ninguém tiver dúvida... Opa, fala, Fran, desculpa. Eu fiquei um pouco com dúvida no desafio. Você poderia pedir para mim, por favor? Tá. É o seguinte, Fran, a ideia é, a partir desse conceito de transdisciplinaridade, é a gente pensar uma situação em sala de aula onde aconteça esse movimento transdisciplinar, né? Onde esse conceito se aplique, onde, por exemplo, o exemplo que a Elaine deu, né, em que eu estou fazendo a brincadeira, né, isso foi uma situação hipotética, a gente criou. O desafio tem essas duas possibilidades, Fran. Pode ser uma situação hipotética, você pode inventar, criar algo, ou relembrar de algum momento que você viveu em sala que você considera que é transdisciplinar. Então, tem essas possibilidades. Descrever, tentar descrever todos esses elementos que atravessam, esses saberes, esses conhecimentos que atravessam esse momento. Então, por exemplo, retomando o exemplo que a Elaine deu, é esse da brincadeira, do fui à China, saber o que era a China. Para fazer uma roda de música, para fazer uma brincadeira dessa, às vezes tem uma criança que quer fazer, não quer entrar na roda. Às vezes tem uma criança que não vai conseguir fazer esses comandos, vai fazer os comandos dito dela. Tem uma criança que não vai conseguir falar essa frase desse jeito, fui à China. Tem criança... Então vão surgir várias questões aí, né? E as crianças vão fazer muitas questões. Vão perguntar o que é isso de fui à China, onde é a China, o que é a China, enfim. E a gente pegou esse exemplo e pensou como que ele, além da música, dos aspectos da música, do ritmo, né, que são os aspectos que a gente entende, né, do ritmo, da musicalidade, da rima, e a Anne com as questões dela que ela entende, do desenvolvimento motor, e, enfim. Além disso, tem várias coisas que estão nessa brincadeira, nesse momento, que é, por exemplo, falar de língua, né? Falar de linguagem, falar dos espaços, da geografia. Eu adorei esse exemplo que ela deu. Mas eu fui numa pastelaria que tinha um China, né? Quando a brincadeira puxa o olho, né? Ou seja, está se referindo a essa outra etnia, né? E isso é bem transdisciplinar, né? A criança vai fazer isso, né? Mas o que é um China? É que é assim que a gente fala dessas pessoas, elas assim de China, né? Até problematizar, tem várias questões que podem surgir. E a ideia é isso, que cada um imagine em casa uma situação e vamos usar a palavra, vai viajando assim mesmo e trazendo tudo que pode atravessar essa ação. A gente escreveu um pouquinho no nosso exemplo, então a gente vai passar para vocês esse roteiro nosso. No roteiro tem lá as questões que a gente levantou a partir dessa brincadeira, né? Por que é uma coisa transdisciplinar, né? Um momento transdisciplinar ali, um trânsito. Enfim, é isso. Tem uma regra, né? É parte do que você é mais familiarizada, com o que você tem aí de bagagem. Não se preocupar em pesquisar coisas, não, assim, né? De saberes, disciplina. Pegar essas bagagens que você tem, que você pode imaginar que são transdisciplinares. Deu para entender, Fran? Pode ser sincero. Eu posso te dar um exemplo assim, para ver se isso é transdisciplinar?
A Larissa, do pode. B1, ela boa. tinha... assim, ela não gostava de pegar na tinta na hora de fazer pintura. Então, a professora dava um tempo para ela. Ela não gostava mesmo, ela tinha nervoso. Então, conforme foi passando o tempo, ela foi vendo os amiguinhos fazendo, devagarinho a professora chamando ela para ela ver, tocar na tinta devagarinho. Não o pôs ela a fazer. Larissa, você tem que fazer. Não, deixou ela bem à vontade. Aí já no B2, ela já teve já vontade de fazer. Então, ela jogou de cabeça. Isso seria um exemplo? Olha, então, eu acho que só isso não, Fran. Assim, talvez tenha uma relação disciplinar aí, né? De por que ela passou a querer mexer na tinta, né? Acho que pode ser que tenha um coisa aí, eu não sei, eu não estava, mas tem a questão social, né? De querer estar com os colegas, de fazer o que eles estavam fazendo, né? Enfim, isso aí é transdisciplinar, né? Estar nessas relações dela ali com os colegas em sala. Eu acho, na minha visão, gente, se alguém tiver uma coisa diferente para dizer, eu também estou super, assim, me familiarizando com o conceito. Então, penso que só isso, só o fato dela passar a fazer isso, não significa que teve ali um movimento transdisciplinar, né? Pode até ter tido, mas acho que você tem que transcorrer mais, né? Tem que falar mais de como foi esse processo, as coisas que tiveram envolvidas. Foi preciso uma professora botar uma música, falar das cores e mostrar as pinturas dos outros, enfim, houve uma visita dos pais que pintaram juntos esse momento, entende? Aí sim eu acho que é disciplinar, entendeu? Na verdade, o caminho que foi usado, né, para chegar ao objetivo final, que seria ela pegar a mão, pegar na tinta, né, usar a tinta, manusear a tinta. Então, talvez o caminho que foi usado fosse transdisciplinar, né? Ou colocou uma musiquinha, uma música, ou usou a socialização, usou o exemplo dos amigos para que isso ocorra, ou usou o corpo, o movimento, né, com outros experimentos, massa de modelar, talvez, para chegar até a tinta. Então, assim, os recursos que foram usados para chegar ao objetivo final, eles sim podem ser tão disciplinar, né? Agora, chamar atenção para uma coisa aqui, Cíntia, ouvindo você falar. E, Fran, não significa que o fato dela ter topado, ter encarado isso, significa disciplinar. Se ela não encarou também, não mexeu tinta, pode ter sido uma relação disciplinar também, entende, Fran? Porque a transdisciplinaridade, por mais que a gente pense num roteiro, né, que eu acho que ela tem que inspirar a gente nesse momento, de antes para a sala de aula, né, como aquele texto lá da quarentena falava, o estar em sala, fazer, a realidade vai ser outra coisa. Então, a disciplinaridade não é algo prescrito, entende? Por isso que não tem como prescrever. Vamos fazer aula, vamos tentar permitir que a transdisciplinaridade aconteça, né? Entende? Não tem muito coisa pontual assim. Então, pode ter sido transdisciplinar mesmo se não tivesse mexido na tinta, mas estiver relacionado a várias outras coisas, relacionado à cor, entende? Isso, acaba sendo não só a cor, né? as Tudo, né? possibilidades, né? Tudo que estava ali no momento. Tá bom, tudo que aconteceu nesse caminho. Não acontece de uma maneira que você possa prever. A transdisciplinaridade ela acontece nos mecanismos que são utilizados, no que você vai introduzir, como você mesmo falou. O processo para chegar até onde elas queriam, pode ter ocorrido a transdisciplinaridade. Até mesmo se não tivesse um final, vamos dizer assim, feliz, né? Que ela não conseguisse tocar na tinta. Mas o mecanismo para fazer com que ela tocasse nessa tinta pode ser transdisciplinar. Outra coisa que eu queria te perguntar, Tiago, você quer que a gente faça um texto falando a respeito disso e te entregue, te envie?
envie para a coordenação também? Tem uma data? Como que vai ser feito Isso, esse olha, a gente não sei sobre isso com a coordenação. Eu e Elaine, a gente só esse sobre essa questão assim, de prazo, mas depois a Ju, Antônia pode passar isso aí pra gente, e a gente pensa prazo, me desse no listinho, sabe? Gente, nada complicado, assim, um exercício sincero nesse sentido que a gente falou, né? A gente descreveu um trabalho de gestão, assim, de imaginar ou de retomar uma coisa que viveu. Perfeito, Tiago. Obrigada. Obrigada, Tiago. Obrigada, Scarlett. Obrigada, Cíntia. Valeu, gente. Mais alguém? Bom dia, gente. Falando um pouquinho... Oi, Daniel, pode falar. Agora, eu vou falar uma coisa que, na verdade, é até uma massagem no ego da Antônia, da Josélia e da Cíntia, que eu fico mais tempo com ela. Eu já trabalhei em algumas escolas, não é novidade, mas é a primeira que se preocupa com a relação transdisciplinar. Já trabalhei em escolas que se diziam socio-interacionistas, construtivistas, e na prática não era nada disso. E o exemplo do trabalho com a Ivone Lara foi a questão com a Cíntia. A gente trabalhou não só a história da Ivone Lara, as músicas, a construção da visão que a criança tinha da Ivone Lara, da construção, da pintura, da confecção, e a gente se sente livre para trabalhar mesmo transdisciplinar. Justamente isso, Daniel, porque a transdisciplinaridade, ela tira esse conceito hierárquico, né? O conceito que tem nas outras escolas, por quais você passou, né? Todas se diziam... Tem alguém falando? Estão me ouvindo? Então, tem uma vozinha aí no fundo, tem um ecozinho aí no fundo. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. A gente está te ouvindo, Elaine. Estamos ouvindo bem. Então, beleza. É justamente o que o Daniel falou, né? Ele já passou por diversas escolas e todas essas escolas que eram socioconstrutivistas, né? Na verdade, tinham essa teoria mais hierárquica, né? E a transdisciplinaridade, ela muda essa questão, né? Ela tem uma visão mais ampla, né? Na verdade, a transdisciplinaridade nada mais é do que esse conceito, ter uma visão mais ampla para trocas de experiências, né? Ser mais abertos a esse compartilhamento de experiências. E isso, realmente, eu também já trabalhei em diversas escolas e vejo que esse é o conceito da SEB, essa troca de experiências, né? E isso é muito grande, isso é muito forte dentro da escola. E o que a Fran, voltando um pouquinho no que a Fran falou, esse conceito da criança não querer fazer, né, a atividade também pode ser visto como uma troca transdisciplinar. Por quê? O porquê que ela não quer fazer? Né? Será que alguma coisa que remete a ela, alguma experiência que ela já viveu, isso também é transdisciplinar, né? Então, na verdade, a transdisciplinaridade ela é tudo, ela é um conceito muito complexo, né? Do que é vivido, né? Do que pode ser vivido e do que vai além. Então, na verdade, o que a Fran falou, eu pensando aqui um pouquinho, ele é sim um conceito transdisciplinar, porque a criança, no momento, ela não quis fazer. Mas por que ela não quis fazer? Será que em algum momento ela já foi forçada aquilo ali de uma outra forma? E aí, quando ela se deparou na atividade, na escola, ela pensou, ela trouxe essa memória. Esse é um conceito transdisciplinar, o que a gente traz na memória. Então, ele entra, sim, como um conceito transdisciplinar. E depois, mais ainda, nessa troca, né? Onde ela observou outras crianças já fazendo atividade,
e aí ela interagiu, e aí ela fez esse compartilhamento de informações, né? Ela fez essa troca, ela observou, ela escutou a professora cantar. O cantar, a melodia nos remete a muita coisa, né? Ainda mais nessa primeira infância, né? Da pré-escola. Então, só voltando um pouquinho, entra sim, Fran, nesse conceito transdisciplinar. Ou, às vezes, o não querer fazer alguma coisa é um conceito transdisciplinar, porque a gente entra muito nessa troca de experiências. E, às vezes, a criança, muitas das vezes, a criança pode ter vivido alguma coisa negativa. E isso remete a ela não querer fazer. E é essa visão que a gente tem que ter mesmo também em sala de aula. O porquê, né? Essa troca. O porquê que ela não quis. Foi alguma experiência negativa? De repente, ela está trazendo ali para você, na forma dela de passar, né? Na forma dela de compartilhar, é uma experiência negativa que ela teve. E aí, realmente, quando a criança ela tem uma experiência negativa em alguma coisa, ela não quer mais, ela não se interessa. E aí vem todo aquele processo do educador, trabalho, né? Em trabalhar, né? Em levar aquilo ali para ela de uma outra forma que faça fazer ela gostar daquela atividade. Criar uma atividade, criar um lugar. Um ambiente, exatamente. Um ambiente, é. Tá bom, obrigada, Elaine. Mais alguém, gente? Querem falar alguma coisa? Mais alguém? Quer citar algum exemplo? Ó, a gente tem 5 minutinhos, 5 ou 4 minutos, então tá no finalzinho mesmo. Pessoal, eu vou aproveitar aqui só para agradecer vocês aí pela atenção. Bom demais a gente poder estar junto aqui para pensar coisas tão bacanas aí para nossa prática. Valeu demais, Elaine. Muito bom. Fiquei feliz aqui com o nosso encontro hoje. E é isso. Enfim, já vou aproveitar aqui para dar o meu obrigado aqui, todo mundo. Valeu, Jo e Antônia. Acho que a Vivian já saiu, né? Mas, enfim, valeu todo mundo aí pela atenção, pela contribuição. Foi bem massa, gostei muito. Tiago, muito obrigada aí por esse tema tão rico, né? Assim, foi de muito aprendizado, né? Adorei todas as contribuições. E, enfim, com relação ao desafio, de repente eu vou ver com o Jô, se a gente conversa com a Vivian, né? Como é que pode ser esse retorno, porque em princípio, a coordenação já está com um cronograma bem puxado até o final do ano, né? Até o último treinamento do professor Eduardo, a gente não solicitou um retorno, justamente por isso, porque num primeiro momento a Vivi falou para não voltar nada para a coordenação em função de outras demandas que a gente está tendo, mas a gente também, né, Jô, pode conversar com ela até para dar um retorno para vocês sobre essa questão do desafio. E é isso que eu queria colocar, agradecer e depois como é que eu salvo esse trem aqui, quando cair aqui essa aula, eu aperto o quê? Salvo aonde? Olha a transdisciplinaridade aí, gente. Eu vou ter que chamar minha filha, eu vou chamar então, minha filha, é bom ter quando fechar, aí eu acho que vai aparecer, ele vai fazer o download, o meu ficou aqui um tempão. Aí vai ter o salvar pasta. Só fica atento a qual pasta que ele está salvando. Aí depois, Antônio, você bota num Google Drive desse da vida. Se couber, eu vou te passar uma plataforma que tem boa de arquivos pesados. Eu vou te mandar por zap. Show, qualquer aí coisa você usa por lá, Eduardo. tá? Isso. O Eduardo também, ele... Eu estou sempre recorrendo ao Eduardo. Obrigada, Thiago. Obrigada, Oi. Tiago, só para fechar, né, Tiago e Elaine, eu queria agradecer em nome de toda a equipe, né, pelo carinho, pelo comprometimento de vocês e dizer que vocês com certeza agregaram e muito, tá, no dia de hoje para a nossa formação. Então, em nome de toda a equipe, nosso muito obrigada. Tiago, valeu, gente. Valeu. Tiago, rapidinho, Tiago, só queria saber, o autor que você comentou, né, que
que tem a ideia com um tema mais prático, você comentou no início, mas eu queria que você pudesse colocar para mim o autor que você falou. Ou melhor, trazer para a gente também, para a gente... Eu vou pedir para a coordenação passar para vocês o texto que fez. É o Silvio Galo, um texto que eu acho bem legal, de todo mundo ler. Eu acho ele bem assim, sucinto e claro. Eu acho que é bem legal. Silvio Galo. Mas eu posso te passar depois, a gente compartilha isso. Tá bom, então. E achei interessante também, né? Apareceram várias situações, né? Falando aqui sobre oralidade também, né? Ou seja, a gente perceber também da criança, né? A gente aprender com essa parte da criança também, a parte que ela era na criança oral também, né? A gente aprender também. E também, além de a gente pensar além, né? Além do que possa acontecer assim, né? A gente está sempre pronto para pensar além e perceber esses detalhes, né? Muito bom, parabéns a vocês aí, tá legal? Parabéns mesmo, gostei muito, tá? Eu vou aproveitar para me despedir também e agradecer a presença de todos